Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje, numa manhã de 6 graus que bateu essa madrugada, agora está 11 graus. A previsão aí para os próximos dias é de 2 a 1 graus de madrugada, então tá bem complicado aí. E você? Quem você acha que é mais rico? Rei Salomão ou Madre Teresa de Calcutá? Coloque aí seus comentários aí, quem você aposta que é a pessoa mais rica desses dois que você avalia dentro dos seus conceitos. Certa feita, iam pela estrada já ao final da tarde, o sol caindo no horizonte, aquela paisagem bucólica, o céu todo alaranjado, por uma estradinha de terra com muitos campos ao redor, depois de um longo dia de missões, de ensinamentos na cidade, caminhavam o mestre e o seu subordinado, seu discípulo, né? Como sempre, o mestre passando os seus ensinamentos através de ações e o discípulo sempre observando ele, como a vida inteira. Então, já cansados de um longo dia pela frente nessa estradinha, precisando de um lugar para descansar, para comer, para se banhar, para dormir, eles avistaram uma pequena fumaça vindo de um pequeno casebre ao longe. E eles foram se aproximando cada vez mais e mais e mais. E ao chegar próximo a esse casebre, eles viram que realmente era uma propriedade muito pobre, né? Uma casa mal construída, uma cerquinha bem simples de arame, mato tomando conta dessa residência, algumas pequenas aves ali, uma vaquinha só, e no portão capinando estava o proprietário da terra, um senhorzinho já nos seus 80 anos de idade, mais ou menos, né? Quando então o mestre e o discípulo se aproximaram e pediram se eles poderiam passar a noite ali, descansar, né? E o senhorzinho prontamente, né, largou a enxada, os conduziu até a entrada da sua casa, abriu a porta para eles entrarem, né, apresentou a sua senhorinha também na faixa dos seus 80, 80 e poucos anos de idade, que estava fazendo um café para eles dois naquele horário, um cafezinho bem simples, né, mas ela botou a mesa com seu café simples, com aquelas poucas variedades de comida ali, o seu pãozinho, o seu queijinho que eles tinham. Convidou o mestre e o discípulo então para sentarem ali e degustarem o que eles tinham. O senhorzinho foi lavar as mãos, voltou, se sentou e os quatro então comungaram daquele momento ali muito nobre, né? E foi então que o mestre perguntou para o senhorzinho e para a senhorinha, né, os donos daquela propriedade, como que eles viviam ali tão longe, tão isolados da cidade, né? Como que eles faziam para comer, se sustentar, sobreviver? E o senhorzinho, com toda a sua alegria, né, comentou que eles tinham umas pequenas variedades de legumes ali que eles plantavam, que eles tinham uma vaquinha que dava leite tanto para eles fazerem o seu queijo, né? E o excedente todo do leite do queijo, ele pegava a sua carrocinha com a sua vaquinha e levava até a cidade para trocar então por alguns grãos ali, um arroz, um feijão, e assim eles iam girando, né? E o mestre perguntou, mas e como que vocês se banham, como que vocês preparam a comida, como que vocês irrigam essas poucas variedades de legumes, como que vocês saciam a sede então da sua vaquinha, daquelas aves que eu vi ali, daquelas galinhas
que tem ali solta no pátio. E o senhorzinho explicou que atrás da propriedade tinha um barranco ali e lá embaixo passava um córrego de águas límpidas, né? Então ele tinha lá um sisteminha com um balde que ele puxava a água para eles fazerem uso dessa água. A conversa estava muito boa, o mestre e o discípulo então estavam saciados da sua fome, pediram para poder ir se banhar então e a hospedagem para eles descansarem, né? Então o senhorzinho conduziu eles, mostrou o banheirinho simples lá que tinha que aquecer a água, né? E também mostrou o quarto para eles onde eles poderiam dormir e passar a noite, certo? De madrugada, depois que o senhorzinho e a senhorinha já estavam dormindo, o mestre levantou-se pé por pé, bem quietinho. E o discípulo, como não conseguia dormir, percebeu que o mestre havia se levantado e ficou intrigado o que o mestre queria fazer em pé àquela hora, se eles teriam que sair muito cedo, antes do sol nascer no outro dia, né? E ele então seguiu o mestre, sem o mestre ver, sem o mestre saber que ele estava acordado e o seguindo, né? E o mestre se dirigiu para a cozinha, se dirigiu para a porta da frente da residência, saiu no pátio, foi atrás da propriedade lá, onde ele localizou a vaquinha, que era a maior fonte de renda daquela família. E o mestre então conduziu pela corda a vaquinha até aquele barranco ali atrás, onde o senhorzinho havia falado, que corria as águas límpidas, né? Então o mestre olhou lá para baixo, viu que tinha uma certa altura, né? Conduziu a vaca até bem à beirada desse barranco e pegou e empurrou a vaquinha lá para baixo. O discípulo de longe ficou com os olhos arregalados, não entendendo o que o mestre estava fazendo. Ele, que nunca questionou o mestre, que sempre buscou seus aprendizados, porque o mestre sempre teve atitudes construtivas, positivas, altruístas, ajudando a todos e a tudo em seus caminhos, não conseguia conceber o que o mestre naquele exato momento estava fazendo, jogando a vaquinha pelo barranco, a maior fonte de sustento, de vida daquela família, daquele casal. E o mestre retornou com toda a sua paz, com a sua calmaria, quando de trás da árvore o discípulo vem enfurecido na sua frente. Pela primeira vez na vida ele começa a falar e a questionar o mestre. Por que o mestre havia feito aquilo? Se ele sabia que era a maior fonte de renda da família, matar um pobre de um animal indefeso e N outras coisas. E o mestre, com toda a sua calma, paciência, sabedoria, continuou em silêncio, passou pelo discípulo, se dirigiu para casa, se dirigiu para o quarto e deitou na cama. O discípulo não teve outra saída senão fazer o mesmo, mas não conseguiu dormir de tão enfurecido que ele estava, né? Logo o sol estava para nascer. O mestre e discípulo, antes que todos acordassem, pegaram a estrada e foram seguir suas vidas. Passado algum tempo, o mestre e o discípulo estavam de volta naquela cidadezinha novamente, fazendo suas ações. O discípulo já mais velho, com mais sabedoria, colaborando mais com o mestre, mas ainda assim aprendendo muitas lições com o mestre. Foi então que eles seguiram novamente por aquela estradinha da outra vez, né? Também estava no horário de final de tarde, o sol já estava se pondo, né? No horizonte, o céu estava alaranjado, né? E eles seguiram por aquela estradinha para tentar novamente chegar naquela propriedade e pedir descanso. E qual foi a surpresa deles que, ao se aproximarem daquela propriedade tão pobrinha, desorganizada, mal construída da outra vez,
se depararam no lugar daquela casinha uma casa maior, bem construída agora, a propriedade com uma cerca bem estruturada de madeira, bem pintada, não tinha mais mato na propriedade, via-se muitas e muitas variedades ali de leguminosas, muitos alimentos, muitos grãos, né? Muitas galinhas, muitos porcos já, alguns cavalos. E eles chegaram na propriedade para pedir um descanso e um alimento, e quando eles chegaram no portão, estava novamente o senhorio da propriedade ali, já agora com quase 90 anos de idade, capinando ali na frente, quando reconheceu logo seus amigos de outra vez, né? Convidou eles prontamente para adentrarem, para irem tomar um café ali, conduziu eles até a sala, a porta de entrada, entraram na sala, entraram na cozinha, e o mestre e o discípulo dessa vez, abismados de tanto conforto, de tanta organização e limpeza que tinha, uma casa totalmente reconstruída, bem decorada, com móveis novos agora. Quando eles chegam na cozinha, então uma cozinha ampla, agora a senhorinha estava preparando um cafezão com muitas e muitas variedades, um café fartíssimo, né? Convidou eles para sentarem na mesa, então, e eles foram conversando. E lá pelas tantas o mestre perguntou para eles, então, para o casal, como que eles haviam saído daquela situação de pobreza ali, de escassez, de mal ter o básico para comer, e hoje eles estarem ali com toda aquela prosperidade, aquela riqueza naquela casa. Foi quando o casal se entreolhou e sorriu, com um sorriso puro, alegre, leve, né? Motivado. E então o senhorzinho contou para eles, para o mestre e para o discípulo, que naquela outra vez que eles estiveram lá, na madrugada, a vaquinha deles, que era o seu maior sustento, a sua maior fonte de renda, a principal fonte de renda deles de sobrevivência, havia se acidentado e caído no barranco nos fundos da casa, onde eles buscavam a água. E quando o casal se olhou e se perguntaram o que eles iriam fazer da vida agora, eles olharam ao redor e viram que eles tinham muita terra e que eles poderiam plantar novas variedades de legumes e vender isso também na cidade, que eles poderiam aumentar a produção de galinhas e que com esse excedente eles poderiam comprar outros animais, poderiam vender também esses animais, tirar a cria, e assim eles foram e reconstruíram a sua vida. Bem, meus amigos, depois dessa bela história, fica aí para você essa reflexão, né? Quantas vaquinhas nós não temos na nossa mente? Quantos preconceitos, ideias preconcebidas, historinhas que foram plantadas desde a nossa infância, bagagens que nós trazemos dos nossos pais, dos nossos antepassados, que passaram para os nossos pais, certos conceitos de vida, o que deveria e o que não deveria ser feito. Quantas limitações na vida a gente não absorveu e absorve até hoje das mídias aí, e a gente fica naquela vidinha confortável, na zona de conforto, né? Sem saber, sem ver um horizonte maior, muito mais rico, muito mais próspero que a gente pode ir no momento que a gente matar, que a gente derrubar no barranco essas nossas vaquinhas, não é verdade? Captaram a essência? É isso aí. Se questione hoje assim, o que você faz? Quais os seus conceitos de vida? Você acha que você não tem idade para nada mais? Que você não tem dinheiro para começar um negócio?
que você não pode mais mudar de carreira, que agora você tem filhos e não pode mudar de cidade, de estado, de país, que você não pode colocar em prática aquele seu sonho do coração, que você não tem o porte físico, a beleza, a estrutura para ir lá fazer um vídeo, começar os seus vídeos, seu canal, que aquele conhecimento todo que você tem ali, de outros cursos que você gosta, e você deixou engavetado, não transformou em sabedoria, acha que você não serve para aquilo, que aquilo é só para você, quando tem um mundo esperando por esses seus dons, talentos e habilidades ilimitados que você tem, essa inteligência e sabedoria ilimitada que você tem, que todo ser humano tem, por isso que construímos tudo que a gente construiu até hoje. Se a gente olhar aí um século atrás, olha a diferença de vida, de padrões de vida que os antigos tinham e que nós temos hoje. Foi tudo graças a alguém apostar, alguns grupos de pessoas derrubarem as suas vaquinhas, olharem para frente, mirarem um futuro melhor e mais próximos e fazerem o que tem que ser feito e irem atrás. É claro, sabemos que, como a gente tem visto nos outros vídeos, que a gente tem redes neurais, que a gente tem traumas, que tudo isso são programações e que a gente tem que substituir esses arquivos, e para isso precisamos aí de técnicas para que isso aconteça. É fato. Mas o primeiro passo, a motivação, tem que partir de você. Tem N terapeutas, N técnicas que nós temos hoje para derrubar essas vaquinhas, para quebrar esses seus preconceitos, para quebrar, curar esses seus traumas, essas suas feridas emocionais que está tão arraigada em você que você não consegue largar. Você está segurando um galho com espinhos na mão que estão sangrando você e você não larga de jeito nenhum, porque foi ensinado que aquilo ali era o seu bem, quando na realidade não tem bem nenhum naquilo. O mundo está em constante mudança e progresso, a gente tem que acompanhar, e o melhor, a gente pode participar ativamente desse progresso, dessa construção de um novo mundo, de um mundo melhor. Então, a tradição, ela impede o crescimento, o progresso. Tem que quebrar tradições. Você tem que ir para frente, você tem que ser progressista. Você tem que se auto-amar em primeiro lugar, se auto-valorizar, apostar em si em primeiro lugar para que outros apostem em você depois. Essa é a norma, essa é a regra, essa é a lei. É assim que funciona. Mas para isso você tem que quebrar essa sua rede neural, esses traumas. Você tem que jogar a sua vaquinha abismo abaixo. E tem N pessoas que podem ajudar você. Basta que você dê o primeiro passo. O primeiro passo não vai te levar para o objetivo que você quer, mas ele vai te tirar já de onde você está. Depois é só ter persistência. Precisamos da motivação para o primeiro passo e depois de constância, de persistência para seguir naquele caminho. É se manter lá com o seu terapeuta. É buscar as terapias, é buscar o seu autoconhecimento para o seu autodesenvolvimento. É assim que funciona, inclusive para você ter riqueza na sua vida. E aí vem a questão que eu deixei no início do vídeo: quem é o mais rico? Salomão ou Madre Teresa de Calcutá? Coloque aí nos comentários, dentro da sua visão hoje, quem que é a pessoa mais rica? Salomão, Rei Salomão ou a Madre Teresa de Calcutá? Como todos sabem, o Rei Salomão tinha muito ouro, tinha um império, liderava muitas pessoas. E como nós sabemos, Madre Teresa de Calcutá fez N ações sociais mundo afora, construiu hospitais, igreja,
e peitava. Ela chegava no prefeito, na cidade, no governador: preciso tantos mil que eu vou inaugurar um hospital aqui e a obra vai custar tanto, preciso tantos mil. Ela chegava intimando, ela não parava em secretária nenhuma, ela ia entrando, chutando portas, abrindo portas e fazendo a coisa acontecer, porque ela sabia que dependia dela as outras ações, a vida de outras pessoas que dependiam dessas ações para construir um novo mundo. E uma vez um empresário disse para ela que ele não faria o que ela faz por dinheiro nenhum no mundo. E ela, com toda a sua humildade, com toda a sua consciência expandida, uma visão de mundo idealizada por ela, respondeu para ele concordando: eu também não. Lógico, ela não ganhava nada para fazer isso. Então fica aqui esse questionamento: qual a sua riqueza hoje? Qual o seu conceito de riqueza? Você já parou para pensar nisso? Eu preciso ter o que o sheik árabe lá tem, uma coleção de carros esportivos, aviões e tudo. Faz parte de mim aqui dentro disso? Faz parte da minha missão de vida? Está alinhado com meus dons, talentos, habilidades, o que eu quero para mim, o que eu vejo o mundo, o que eu quero contribuir para o mundo? Nem todas as pessoas têm as mesmas missões. É isso que nós temos que ter em mente hoje. Então, esse conceito enlatado de riqueza que colocaram na mente de vocês e que causa muito sofrimento, é importante que você tenha esse autoconhecimento para quebrar isso. Ir lá e empurrar essa vaquinha morro abaixo. Eu tive, vou falar por mim, muitos amigos aqui riquíssimos, de construtora e tudo, andavam com carrões e tudo, e a gente não via brilho no olhar. E como eu sou uma pessoa que todo mundo vem a mim pedir conselhos e tudo, desabafar e tal, né? Hoje, lógico, por causa das terapias e das mentorias empresariais, mas naquela época ainda não. Eu era simplesmente uma pessoa, entre aspas, comum, né? Eu não fazia um trabalho para as outras pessoas, eu tinha o meu trabalho dentro das multinacionais lá e pronto, e vivia a vida como os outros. E uma vez essa pessoa veio até mim e disse que estava frustrada com a vida e tudo, e como ela veio até mim, então eu posso me dar o direito agora de conversar com ela, né? Porque se eu fosse até ela, seria falta de educação minha, né? Seria uma intrusão na vida pessoal, né? Cada um é dono do seu nariz. Então, como essa pessoa veio até mim me pedir conselho, eu comecei a conversar e tudo, enfim. E quando eu questionei ela, o que ela sentia falta, o que ela estava fazendo hoje que estava desgastando ela tanto assim. E ela me comentou que ela não gostava daquelas festas, ela não gostava de ter que estar desfilando com aqueles carrões de luxo, ela queria uma vida mais simples, ela queria estar no meio de pessoas que fossem caminhar na natureza. Ela queria ter um carrinho simples, pequeno, que ela gostava ali, que era mais a cara dela, dessa pessoa, desse meu amigo, né? Enfim, citou N exemplos que simplesmente ela estava na posição errada. E eu perguntei por que ela não saía, porque os pais cobravam. Ele tinha que ser o sucessor do pai nos negócios, ele estava sendo preparado para assumir os negócios do pai, da família. Só que ele não queria isso, estava sendo uma imposição. E muitas pessoas passam por isso, muitas pessoas passam por isso. Às vezes tem dinheiro, por isso que eu perguntei da verdadeira riqueza, a sua riqueza, o que você tem de conceito, o que você quer para a sua vida, porque muitos estão aí tendo dinheiro na vida
e não tem felicidade, não tem a verdadeira riqueza na sua vida, que é o seu pleno potencial, botar para fora aquilo que é seu, tanto no sentido de fazer, como receber o que quer da vida, estar onde quer na vida. Muitos hoje são nômades digitais, vocês devem conhecer, eu acompanho esse pessoal. Eles vivem numa Kombi para lá e para cá, viajando, conhecendo lugares no mundo inteiro, porque o trabalho deles permite, eles se desenvolveram com foco nisso, para conhecer o mundo dentro de uma Kombi, trabalhando com internet, prestando serviços online para o mundo inteiro. São pessoas extremamente felizes, você vê brilho no olho dessas pessoas. Quando elas falam, fazem os vídeos mostrando onde elas estão naquele momento, a vidinha simples ali, cozinhando num fogareirozinho que eles puxam numa gavetinha dentro da pia da Kombi ali, porque é tudo embutido. Vocês sabem como é um motorhome, uma Kombi, como tudo tem que ser aproveitado, esses espaços, né? E outras pessoas que têm milhões, verdadeiras fortunas aí, tomando antidepressivos, ansiolíticos e se suicidando. A maior parte do suicídio, 90% dos suicídios hoje é nas classes A e B, ou seja, bilionários e multimilionários. E aí, só o dinheiro é a real riqueza que uma pessoa tem. Não estou querendo aqui ser hipócrita ou romantizar a pobreza como muitos fazem, criar o socialismo. Não me entendam mal, não é isso. Sim, vivemos no mundo capitalista e o dinheiro sim traz muitas alegrias. A questão é até que ponto, quanto eu preciso de dinheiro, abrir mão da minha vida para juntar dinheiro, para depois na velhice gastar todo esse dinheiro em remédios para reestruturar minha saúde que eu perdi correndo atrás de tanto. Será que eu preciso esse tanto? Eu não estou me baseando numa historinha que implantaram na minha mente, numa programação mental que colocaram aqui? Se a sua missão divina é realmente ser milionário, gerar empregos, criar tecnologias, coisas novas para favorecer a vida, para criar meios da gente cuidar mais do meio ambiente, enfim. Parabéns, se isso é a sua missão e está aqui dentro, ótimo. Para fazer projetos sociais, daí você dividir essa fortuna e não ficar só para si, como a gente vê hoje muitos herdeiros aí, multimilionários fazendo isso, né? Mundo afora. Show de bola, parabéns. Mas se você hoje não quer, o seu sonho e eu ajudei muitas pessoas nesse processo de mentoria, nessa libertação de traumas e busca do seu objetivo, do seu verdadeiro sonho. Eu ajudei bancários a largarem o banco e irem fazerem os seus brigadeiros, que era o seu sonho. Tem uma doceteria que eles chamam, com brigadeiros gourmets. Hoje ela tem N outros doces na sua linha, né? Eu ajudei pessoas a saírem de grandes corporações, onde ganhavam muito bem, tinham que andar sempre com roupas caras, carros caros, chegando às vezes 5 horas da manhã, trabalhando até às 8 da noite, enlouquecidos, não tinham final de semana, não tinham paz nas suas vidas, não aproveitavam a vida para abandonarem tudo e irem para a Europa, estudarem, realizar o seu sonho de fazer seu mestrado e ser professor lá. E ela me ligar depois de estar feliz da vida, morando num hostel, dividindo o quarto com outras garotas, andando de metrô, mas feliz da vida, estudando o que ela queria agora e depois indo trabalhar nessa área, sem toda aquela pompa que ela tinha que ter aqui no Brasil, porque era cobrada por isso pelo dono da empresa e pela sociedade, pelo meio que ela vivia. E tenho N outros exemplos de pessoas que eu ajudei aí ao longo desses anos como terapeuta, né? Então fica a questão, hoje, onde você está,
é o seu lugar, ele te traz riqueza, te dá riqueza, permite que você tenha a riqueza que você quer aí no seu coração. Pense nisso, fica a reflexão. Meu nome é Cleiton, sou o CEO da Dreyer Mentoria Empresarial. Eu sou também CEO do Cristal de Luz Terapias. Então, se você precisa hoje para a sua empresa, implementação na área de gestão de RH, levar o seu RH para outro nível, criar uma inteligência de RH, inteligência de capital intelectual, projetos de CHO, de felicidade organizacional, saúde e bem-estar emocional das suas equipes para você lucrar mais, ou se você precisa de terapias também, hipnose, PNL, cura arturiana para derrubar essas vaquinhas e você passar a ter a vida sonhada, aquela vida que bate aqui, faz seu coração bater quando você pensa nisso. Meus contatos vão estar aí na descrição, você pode agendar seus horários, pedir esclarecimento sobre os projetos e mentorias nas empresas e para pessoa física, ok? Fica meu forte abraço aí e agradeço mais uma vez pela sua atenção, espero ter contribuído mais uma vez na sua vida.